olha que extraordinário, o universo de possibilidades que a gente tem aí. Por quê? Se eu tenho um totem, se eu tenho um self-checkout ou se eu tenho um locker, a Ipcom ela consegue entrar não apenas só na camada de integração, mas na camada de CBM. Né? Então, por exemplo, camada de CBN e de Business Intelligence. Porque, por exemplo, se um cliente vai utilizar um self-checkout e ele se identifica, eu consigo medir o volume de clientes que utiliza essa tecnologia. E qual é o perfil de clientes que consomem essa tecnologia? Exatamente. Da mesma forma, a gente vai replicar isso para o Totem. Ou seja, a gente acaba pegando uma das coisas que é super preciosa e que a gente percebe, Luiz, que o varejo ainda não está dando a atenção devida, que é o dado. O dado, é isso que eu ia falar. Que é o dado. O autoatendimento, ele é um ótimo coletor de dados. Porque é uma máquina, como eu falei. Ali tem uma máquina. Diferente de eu ter que pedir depois lá para os atendentes, quantas pessoas vocês atenderam hoje, qual que era o perfil. Você consegue medir isso muito fácil através do autoatendimento. Então, o autoatendimento é um super captador de dados. E os dados, depois, eles têm que virar informações. E é isso que muita gente tem. Hoje tem um monte de gente que tem dados, mas não sabe o que fazer com eles, né? E não aproveita absolutamente nada disso. E esse é um grande polo de captação. O autoatendimento como um todo é um super polo de captação de dados. Ainda complementando, possibilitando até uma integração do varejista com a indústria. Sim, não? Com certeza. E é por isso que hoje eu vejo muita gente transformando... O software vai ter uma evolução muito grande, eu acredito, no terminal de autoatendimento e no self-checkout. Eu acredito que uma próxima tendência é começar no software surgirem avatares para conversar com o cliente. Eu tenho visto a evolução, tanto nas feiras quanto até aqui, da robótica, dos robôs vindo também para dentro do varejo. Mas você pode colocar um robô dentro de um totem. Ele não precisa andar. Ele pode ser fixo, mas ele pode falar com você. Olha como é diferente a experiência. Imagine como a gente estava falando da Amazon. Né? Você foi lá na Amazon, você chegou lá, apresentou o teu QR Code no locker e abriu a porta. Mas você não viu uma voz, você não viu nada. Agora imagine a diferença de eu chegar, quando eu parar na frente do locker, o locker falar: olá, tudo bem? Eu sou o avatar, não sei o quê. Você veio retirar seu produto? Né? E aí você começa a interagir com ele. Ele pode, através dessa interação, verificar como que está teu humor, o que você está querendo. Ele pode até te oferecer mais produtos. Uhum. Vi que você veio retirar. Você não quer... A gente tem uma promoção daqui. Analisando o consumo até. Exatamente. Exatamente isso. Então, existe uma evolução na parte... Isso é software. Isso é extraordinário. Isso é muito mais no software, que eu acho que vai ter em breve. A maioria dos terminais de autoatendimento vão conversar, porque o cliente ele ainda tem essa necessidade. Lembra que você perguntou, será que tudo vai para o self-checkout de repente? Pode até ser que vá. Só que para isso eu tenho que trazer um pouco de humanização no equipamento de informática. E como? Através de robô. Robô falado, robô... Alexa, olha o exemplo aí que a gente tem. Quantas pessoas não falam aí com a Alexa, não falam com a Siri, não falam aí com a... Esqueci o nome do Google. E a gente tem que trazer isso para dentro do autoatendimento. Permitir que o cliente, se ele quer falar, ele pode falar. Se ele só quiser tocar e clicar, ele pode. Só que aí você está trazendo experiências novas dentro do mesmo equipamento e coletando um monte de dados em cima disso. E você, pegando esse tema, como é que você imagina o futuro? O que você... Eu acho super interessante isso que você falou, de como o software, através de análises e conectado ali com um robô, vai permitir essas sugestões, né, com essa interação com o cliente. Mas, além disso, assim, o que você imagina para o futuro? Por exemplo, eu, particularmente, acho que essa tecnologia Grab and Go vai... Das lojas autônomas? Das lojas autônomas, eu acho que isso é tão simples, você entrar numa loja, pegar o produto e ir embora, que eu vejo isso como uma possibilidade grande. Assim. Ele é um produto muito legal, mas é uma tecnologia ainda muito cara. Então, toda tecnologia ela tem seu grau de maturação até ela chegar num ponto onde ela pode ser difundida em larga escala.
né? Isso para tudo, na realidade. E hoje, essas lojas autônomas, elas têm um tempo curto ainda, que elas... Diferente, como eu falei do self-checkout, que é lá de 1900 e nada, né? Essas tecnologias são mais recentes. E por serem recentes, o custo dela de implantação ainda é alto. Vou dar um exemplo. RFID. RFID é algo que a gente fala já há muito tempo, mas o custo dele de implantação para determinados nichos ainda é alto. O RFID seria fantástico, porque ele resolveria tudo isso também. Porque com o RFID eu poderia passar por um portal, nesse portal eu capto tudo que eu tenho. Pode estar no meu bolso, pode estar na sacolinha, pode estar onde está. Ele captaria tudo aquilo e já debitaria, com um altíssimo nível de segurança. Né? Mas, infelizmente, ainda ele é caro para determinados nichos. E a mesma coisa entra na questão de stand and go. Você tem que ter uma infraestrutura de câmeras muito caras, mas a ideia, o conceito, ele é válido e ele funciona. Tanto funciona que tem empresas que já implementaram. Mas você não consegue ainda escalar. E o carrinho? É a mesma coisa. Né? Então, se eu pegar o carrinho, por exemplo, lá na NRF... Teve a Nextop, como empresa brasileira, estava lá, né, na NRF. Na Euroshop, eu vi diversas empresas de carrinho. Mas todas elas ainda trazendo isso como um conceito. Né? A gente tem algumas lojas aqui no Brasil funcionando? Tem. É escalável? Não, ainda não é escalável. Por quê? O custo é alto, a infraestrutura necessária ainda não está pronta para os supermercadistas, não tem isso pronto em loja, e aí acaba não se pagando. Hoje, se você pegar um cliente... Se eu der, é algo que eu quero um dia fazer um vídeo disso aqui. Dois clientes com uma mesma lista de compras, entrando com carrinho inteligente e indo para o self-checkout. Eu garanto que o tempo vai ser praticamente o mesmo de compra. Né? E a experiência também vai ser muito parecida, porque hoje no carrinho ele tem um problema. Eu não posso levar o carrinho até o carro. Eu não posso sair com o carrinho da loja. Então eu tenho que fazer um transbordo do mesmo jeito. Como eu guardo esse carrinho? Exatamente, eu não tenho como transbordar. Né? Eu tenho que, aliás, parar o carrinho num lugar, ou seja, eu ainda vou ter uma fricção, que é a pessoa ali, né, para poder olhar no tablet e ver se não teve nenhum problema. E se tiver um problema... Ele vai ter que ficar lá procurando onde é o item que está com problema para tirar, ou seja, uma atração muito ruim. Muito ruim. 2, eu tenho que pegar tudo que eu tenho dali e transportar para um outro carrinho para eu poder levar isso para o meu carro. O supermercadista tem toda uma preocupação de manter aquilo carregado, de não pode ter... Eu preciso ter Wi-Fi em toda a loja. E se tiver uma sombra de Wi-Fi no meio, para a operação. Então é um problema sério. Não é que não funciona, volto a dizer. É um desafio. É uma tecnologia que está sendo testada. E ela demora um tempo de implantação. Eu vou falar de uma tecnologia que nós estamos lançando. Nós estamos lançando a ilha de pesagem com inteligência artificial. Né? Eu ia chegar lá, era a minha próxima pergunta. É até legal eu falar disso, porque está no mesmo ponto do carrinho. Funciona? Funciona. Mas eu tenho que ter um tempo de maturação. Ou seja, o que é essa ilha? Essa ilha eu coloco minha fruta, verdura e legume dentro do saquinho plástico e ela vai identificar por câmera o que é aquilo, se é uma banana nanica, se é uma banana maçã, se é uma maçã no galo, se é maçã não sei o quê, se é limão Tahiti, né? E já vai etiquetar automaticamente para o cliente poder passar. No laboratório funciona? Funciona. Agora nós temos uma fase, que é a fase de quê? Pôr isso numa loja e ver todos os problemas que isso vão ter para adequar. Só que é uma tecnologia nova, ela tem um custo mais alto. Como é que eu vou derrubar esse custo? A tecnologia ela está cada vez mais rápida, numa velocidade enorme. E automaticamente os custos dos produtos que eu estou usando ali para poder fazer aquilo acontecer vão caindo gradativamente. E isso vai permitir, talvez daqui 1 ano, 2 anos, ser algo que eu possa escalar num volume maior. E é a mesma coisa do carrinho. Eu não acho que é o momento de colocar carrinho dentro. Eu até estava desenvolvendo o carrinho e parei. Parei porque não acho que é o momento. E aonde eu tive a certeza disso? Quando eu fui para a Europa, na Euroshop, eu vi carrinhos nos estandes, mas eu não vi em nenhum supermercado. Né? Você usou o carrinho em algum supermercado? Foi o que a gente falou. A gente até procurou algum lugar para usar, mas...
Essa questão do carrinho, uma coisa que eu fiquei em dúvida, que você falou, e você vai conseguir tirar essa dúvida, como que é o carregamento? Porque muitas vezes a gente ia em algum stand que tinha carrinho e ele estava na tomada. Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas para ele deixar na tomada aqui, talvez a bateria não dure muito, né? Eu não sei como... O carrinho que é feito aqui no Brasil, né, ele tem, acho que, autonomia, se não me engano, de 16 horas. É isso que me passaram. Né? Mas você precisa ter toda uma infraestrutura para carregar esse carrinho. E talvez essa bateria também deve oscilar conforme a utilização. Quanto mais você utilizar o carrinho, mais acho que consome, porque mais leitores eu estou passando, mais vezes eu estou usando o PinPad, né? Então, automaticamente a bateria deve durar um pouco menos. Mas eu acredito que, assim, eu não vi lá fora. Não vi. Você pega a própria Amazon, que tem lá, ou aliás, o Walmart, que tem o carrinho, ela tem isso em uma loja. Então, o que eu vejo, né, é algo de tendência. É bonito. É marketing. Eu falar, eu tenho carrinho, né? Aqui no Brasil, né, o Enxuto acho que foi o pioneiro, e o Savenago colocou agora. Eu fui na loja do Savenago uma semana depois da inauguração. Fizeram um auê de marketing maravilhoso. Eu fotografei e filmei. Os carrinhos todos encostados atrás do balcão para não usarem. Né? Por quê? Provavelmente a loja não está preparada a infraestrutura, deve ter muitos pontos, talvez de sombra de Wi-Fi, que dava problema. Então, não é algo ainda pronto e é um investimento muito alto. Se eu pegar hoje um carrinho, eu alugo 3 self-checkouts pelo valor de um carrinho. Aí se você pegar e falar assim, em 1 hora, quantas pessoas vão passar em 3 self-checkouts? Quantos clientes vão passar em 3 self-checkouts? Quantas pessoas vão passar em um carrinho em 1 hora? Então, em 1 hora, provavelmente vai ter 1 cliente ou 2 no máximo que vai conseguir usar o carrinho. Agora, em 3 self-checkouts em 1 hora, podem passar 50 clientes. Pelo mesmo valor, eu consigo atender 50 clientes contra 2. Com o mesmo valor, quanto eu consigo vender em 3 self-checkouts e quanto eu consigo vender em 3 carrinhos? E do ponto de vista de experiência, uma coisa que eu acho super interessante quando você faz essa comparação é quando o cliente busca essa experiência de compra, basicamente o que ele quer é não ter atrito. E essa experiência ele vai ter. Ele vai ter atrito. Né? E outro ponto sem atrito, né? Para pensar de uma forma lógica. O que te faria usar um carrinho? Num primeiro momento, óbvio, a brincadeira. É legal, é legal pra caramba. Vocês provavelmente procuraram lá fora para usar, para testar. Né? Então eu também ia querer brincar. Com brincadeira é super legal. Falar, tirar vídeo, fazer vídeo, postar no Instagram. Usei o carrinho. Sensacional. Por isso que eu falo, como marketing funciona perfeitamente. Mas depois, no dia a dia, imagine que você chegou numa loja, e a maioria das lojas hoje que estão pondo carrinho, né, tem 6 a 10 carrinhos, que não é nada. O que é 10 carrinhos dentro de uma loja? Não é nada. Né? Então, imagine que você chegou para ter essa experiência e a loja tem 6 carrinhos e os 6 carrinhos estão sendo utilizados. Vou dar um exemplo. Como é que você, como cliente, vai saber em que momento esse carrinho não tem como. Vai ficar disponível para você? Volta para a questão da fila. Exatamente. Mas a fila eu consigo ver. O carrinho eu não consigo. Porque se você chegar numa loja... Você olha pro caixa, você sabe que tem 10 pessoas, então você deve demorar uma meia hora, 40 minutos para ser atendido. Agora, se você chegou na loja e não tem um carrinho porque alguém está usando, essa pessoa pode estar usando o carrinho, pode ter acabado de pegar o carrinho, como pode ela estar terminando de utilizar. Só que você, como cliente, não tem como saber isso. Você, como cliente, vai ficar lá parado esperando um carrinho, sendo que você não sabe nem se vai demorar 1 minuto, 5, 10 ou meia hora? Não. Você vai entrar e vai acabar comprando. E você vai gerar uma frustração pro cliente que foi lá para se divertir, fazer o videozinho dele do Instagram e não vai conseguir usar. E na prática, Fernando, o selfie ele provoca isso, que é... Eu vou lá, é prático, é simples, eu compro sem atrito, resolvo o meu problema. Né? Realmente é muito simples. Né? É muito simples. E hoje já está... Aí entra na questão também. Pelos anos que a gente já está, né, 2015 para cá, que é quando começou realmente o selfie no Brasil, o quanto isso já está difundido. Então o cliente já sabe usar. Né? O carrinho é algo novo, então a gente vai ter que ensinar o cliente a usar. 2, né, ele vai ter atrito sim,
Até por falta de conhecimento de utilização. Ok, mas aí tem a curva de aprendizado. Tem a curva de aprendizado. Só que o custo disso é muito elevado. Por isso que eu falo, ainda... Não, pro selfie. Ah, Tô focando no selfie agora. O selfie, o cliente já está apto, ele já sabe usar, né? Ele já está com a tecnologia extremamente difundida e o custo do self-checkout caiu muito. Quando a gente começou a vender self-checkout, lá no início... Se você puder, também traz as possibilidades, porque hoje eu acredito que os clientes eles podem tanto comprar o selfie quanto alugar. Sim. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente só vendia. E um self-checkout, ele custava quase 40 mil reais quando a gente começou. Os primeiros clientes que compraram o self-checkout pagaram na faixa de 36, 37 mil reais. Hoje eu tenho selfies a partir de 15 mil reais, 16 mil reais. Né? Então tem vários modelos de selfie, são muitos. E a gente começou também há 2 anos a alugar. Então, como eu falei, um carrinho hoje é 3 mil reais por mês o aluguel de um carrinho. Se alugar 10 carrinhos, você vai gastar 30 mil reais por mês. Hoje, um self-checkout, eu tenho self-checkout para alugar a partir de 600 reais. O mais caro é 1.000 reais. O mais caro é 1.000 reais. Então, se você for para pensar, eu faço muito essa conta para os meus clientes. Quanto você paga hoje para ter um caixa? Então, vamos imaginar que eu tenho lá uma loja com 10 PDVs, tá? 4 eu vou tirar e vou transformar em 4 PDVs de selfie. Né? E aí, ou 6, vamos falar 6. 6 eu vou tirar. Então, vou manter 4 PDVs normais e 6 self-checkout. Vou continuar com 10. Só que para esses 6 de self-checkout, vamos imaginar que eu vou alugar. E vou pegar pelo valor mais caro de self-checkout, que é 1.000 reais. Então eu vou gastar 6 mil reais por mês para ter 6 PDVs. Para mim ter 6 funcionários nesses PDVs, eu gastaria pelo menos 3 mil reais por funcionário, porque é um salário de 1.500, 1.600 reais, mais encargos, mais benefícios, mais hora extra e tudo mais. Então eu tenho 3 mil. 3 mil vezes 6 PDVs, eu tenho 18 mil reais por mês de salário por turno. Todo supermercado tem pelo menos 2 turnos. Então eu estou falando que para manter 6 PDVs, eu tenho um custo de 36 mil reais. Né? 18 mais 18. No selfie, eu teria um custo de 6. Então eu tenho 36 contra 6. Óbvio que no selfie ainda precisa ter o fiscal do selfie. Mas aí eu vou ter um fiscal de selfie no turno 1, um fiscal de selfie no turno 2. Então eu vou gastar aqui mais 3 mil reais para um, mais 3 mil reais para outros, mais 6 mil. Então com 12 mil reais por mês, eu tenho 6 PDVs rodando os 2 turnos, contra 36 mil reais se eu fosse só com pessoas. Olha a economia que o selfie traz de imediato. E é por isso que o self-checkout está explodindo. Porque as pessoas estão perdendo esse medo. Não, isso é muito caro. Isso é uma tecnologia que não serve para mim. Não, não é muito caro. Ela é muito mais barata do que você está pagando hoje. Ela é muito mais barata. E ela já é uma tecnologia que está difundida perante a quase todos os clientes. O que eu acho interessante assim, é que no selfie, pelo que eu vejo, tem essa economia que você explicou aí, mas tem outras coisas também sobre a experiência do usuário, né? Então, a experiência é muitas vezes melhor e aí o usuário acaba indo na loja que tem self-checkout. Então, eu conheço pessoas que falam assim, não, eu só vou naquela loja porque ela tem selfie. Então, ele sabe que ele vai pegar o produto dele lá e vai passar sem fila ali rapidinho. Então, assim, ele chama esse tipo de pessoa. E quem quer continuar utilizando, como você disse, às vezes até essa pessoa vai fazer uma compra maior e fala, não vou ficar passando tudo. Vai num Por isso que o selfie é um sucesso. Acho que tudo na vida, para ser um sucesso, ela tem que ser boa para todo mundo. E o selfie é bom para todo mundo, porque o selfie ele é bom para o supermercadista ou para o varejista, porque ele traz economia, né, traz até aumento de venda. A gente teve cases de clientes que diminuiu drasticamente o abandono de carrinho, porque ele tinha fila muito grande e o self-checkout reduziu essa fila e automaticamente ele aumentou as vendas dele porque ele teve uma redução de abandono de carrinho. Só que, então, ele traz um benefício enorme para o supermercadista, mas ele traz um benefício enorme para o cliente. Então, eu consigo atender os dois. O cliente final e o supermercadista. E esse é o grande ponto de sucesso do self-checkout. Porque o cliente final ele também vai ter uma experiência nova, ele vai ter uma redução de tempo de fila, né? Ele vai ter mais uma forma de compra. É uma brincadeira também, não deixa de ser. Quantas vezes eu vi até pessoas de mais idade indo com o seu neto, com a sua neta, e as crianças brincando. Não, mãe, ou pai, mãe, vovó, deixa que eu quero passar.
né? E aí a criança vai lá, passa, faz toda a operação. Então, não deixa de ser divertido também para o cliente. Então, ele traz uma experiência nova para o cliente e ele traz um benefício para o mercadista. O sucesso do self ele só existe exatamente por isso, porque ele consegue resolver o problema de tudo, do supermercado e do cliente. E tem outro ponto também que cada mercado ele pode ver como o self se adequa a ele. Vai ter alguns que vão ter 6, vão ter outros que tem 3. Às vezes um fiscal, você fala assim, tem pessoas com mais dificuldade de usar aqui. Usa um fiscal para 3 enquanto está nesse... eu tenho... Enfim, tem mercado que eles falam assim, não, só vou abrir o self-checkout quando começar a ter fila e deixa o self-checkout fechado. Que é um grande erro. É um grande erro, mas às vezes, nesse primeiro momento, se o supermercadista ele tem um medo de colocar na loja dele, talvez seja um começo para ele. Mas aí você falou a palavra certíssima. Medo. O medo é o maior problema da implantação errada do self-checkout. Eu já peguei vários cases de não sucesso e que depois a gente fez um retrabalho pela implementação em função de medo. Eu tenho um grande cliente, né, que ele está entre os top 20 da Abras, que ele tinha somente 30 self-checkouts. E eu ficava inconformado, porque eu falei, esse cara tem um potencial enorme e só tem 30 self-checkouts. O concorrente dele, que é bem menor, né, da mesma região, tinha mais de 150 na época. E aí eu fui fazer um trabalho. Eu, pessoalmente, quis fazer um trabalho. Fui para lá, né, fiquei ali medindo, filmando, e eu encontrava, a maioria das vezes, a loja com corrente no self-checkout para ninguém usar. Medo. Né? E aí eu fui mostrar, sentei com eles, fiz uma reunião com eles. Cara, dá oportunidade. Vamos fazer isso aqui da forma certa. Vamos deixar o self-checkout aberto o tempo inteiro para o teu cliente escolher se ele quer ir para o caixa ou se ele quer ir para o self-checkout. Esse cliente, hoje, está com 200 e poucos self-checkouts. Tão sucesso que deu exatamente a partir do momento que ele perdeu o medo de tentar. Às vezes o medo faz a gente ficar tão na retaguarda e aí gera uma informação errada. Porque esse mesmo cliente, quando eu fui a primeira vez na reunião com ele, ele falou assim, mas só 3% passa no self-checkout, é muito pouco. Mas tá fechado. Óbvio, se está fechado, meu 3% ainda é lucro. Né? E é isso que eu brinco. Aí eu uso a loja de condomínio como um exemplo. Quantos por cento passa num self-checkout numa loja de condomínio? 100%, porque só tem aquela opção. Né? Então, quanto mais self-checkout eu tiver e mais opção eu dou para o cliente, mais ele vai usar. Agora, se eu meter uma corrente lá, ele não vai usar nunca. Porque aí aquele cliente que só vai por causa do self-checkout já não vai mais. Né?